A chave de ouro da oração. Sermão número 619. Sermão pregado na manhã de domingo, 12 de março de 1865, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Algumas das obras mais eruditas do mundo cheiram a óleo de meia-noite. Mas os livros e ditos mais espirituais e confortantes dos homens geralmente têm um aroma de umidade de prisão. Poderia citar muitos exemplos. O Peregrino, de John Bunyan, pode servir de exemplo em vez de centenas de outros. E este bom texto nosso, todo mofado e frio com a prisão onde Jeremias estava, tem, no entanto, um brilho e uma beleza que talvez nunca tivesse, se não tivesse vindo como uma palavra de encorajamento ao prisioneiro do Senhor, trancado no pátio da prisão. O povo de Deus sempre, em sua pior condição, descobriu o melhor de seu Deus. Ele é bom em todos os tempos, mas parece estar no seu melhor quando eles estão no seu pior. Como você pôde suportar tão bem sua longa prisão? Disse alguém a Landgrave de Hesse, que havia sido preso por sua adesão aos princípios da Reforma. Ele respondeu: as consolações divinas dos mártires estavam comigo. Sem dúvida, há uma consolação mais profunda, mais forte do que qualquer outra que Deus guarda para aqueles que, sendo suas testemunhas fiéis, têm que suportar uma grande tribulação por causa da inimizade dos homens. Há uma aurora gloriosa para a zona fria e as estrelas brilham no céu do norte com esplendor incomum. O grande puritano Samuel Rutherford tinha um ditado peculiar, que quando ele era lançado nas adegas da aflição, ele se lembrava que o grande rei sempre guardava seu vinho lá, e ele começava a procurar imediatamente pelas garrafas de vinho e a beber dos vinhos bem refinados. Aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras. Vocês sabem, meus companheiros de aflição, que é assim. Vocês, cujos ossos estavam prestes a atravessar a pele por longos períodos de repouso no leito de dor. Vocês que viram seus bens terrenos serem levados e foram reduzidos quase à penúria. Vocês que foram ao túmulo 7 vezes até temerem que seu último amigo terreno fosse levado pela morte impiedosa. Vocês provaram que Ele é um Deus fiel e que, à medida que suas tribulações abundam, também suas consolações abundam por Cristo Jesus. Minha oração ao tomar este texto esta manhã é que alguns outros prisioneiros do Senhor possam ter sua promessa jubilosa falada a eles. Que vocês que estão estritamente trancados e não podem sair por causa da atual tristeza de espírito, possam ouvi-lo dizer como um sussurro suave em seus ouvidos e em seus corações: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O texto, naturalmente, se divide em 3 partes distintas da verdade. Sobre elas vamos falar como somos capacitados por Deus, o Espírito Santo. Primeiro, oração ordenada, clame a mim. Em segundo lugar, uma resposta prometida, e responder-te-ei. Em terceiro lugar, fé encorajada, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O primeiro ponto é oração ordenada. Não somos apenas aconselhados e recomendados a orar, mas ordenados a orar. Isso é uma grande condescendência. Um hospital é construído. Considera-se suficiente que a admissão gratuita seja dada aos doentes quando eles a procuram. Mas nenhuma ordem no conselho é feita para que o homem deva entrar em seus portões. Uma cozinha de sopa está bem provida no fundo do inverno. Um aviso é divulgado de que os pobres podem receber comida mediante solicitação. Mas ninguém pensa em aprovar uma lei no parlamento obrigando os pobres a vir e esperar na porta para receber a caridade. Acredita-se que basta oferecê-la sem emitir qualquer tipo de mandamento para que os homens a aceitem. Ainda assim, tão estranha é a infatuação do homem, por um lado, que faz com que ele precise de um mandamento para ser misericordioso para com sua própria alma. E tão maravilhosa é a condescendência de nosso gracioso Deus, por outro, que ele emite um comando de amor sem o qual nenhum homem nascido de Adão participaria do banquete do Evangelho, mas preferiria morrer de fome a vir. No caso da oração, é exatamente assim. O próprio povo de Deus precisa, ou então não receberiam, de um comando para orar. Como é isso?
Porque, queridos amigos, somos muito sujeitos a momentos de mundanismo, se é que isso não é nosso estado usual. Não esquecemos de comer, não esquecemos de tirar as persianas da loja, não esquecemos de ser diligentes nos negócios, não esquecemos de ir para a cama descansar, mas muitas vezes esquecemos de lutar com Deus em oração e de passar, como deveríamos, longos períodos em comunhão consagrada com nosso Pai e nosso Deus. Para muitos professos, o livro caixa é tão volumoso que não se pode movê-lo. E a Bíblia, representando sua devoção, é tão pequena que quase se poderia colocá-la no bolso do colete. Horas para o mundo, momentos para Cristo. O mundo tem o melhor e nosso quarto de oração as sobras do nosso tempo. Damos nossa força e frescor aos caminhos de Mamon e nosso cansaço e languidez aos caminhos de Deus. Por isso, precisamos ser ordenados a nos dedicar àquele ato que deveria ser nossa maior felicidade, como é nosso maior privilégio realizar, a saber, encontrar-nos com nosso Deus. Clama a mim, diz ele, pois sabe que somos propensos a esquecer de clamar a Deus. O que fazes, ó dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. É uma exortação que é necessária para nós, assim como para Jonas na tempestade. Ele entende que corações pesados temos às vezes, quando sob um senso do pecado. Satanás nos diz: por que deveria orar? Como podes esperar prevalecer? Em vão dizes: levantar-me-ei e irei ao meu pai, pois não és digno de ser um de seus servos contratados. Como podeis ver o rosto do rei depois de teres sido traidor contra ele? Como ousarás te aproximar do altar quando tu mesmo o profanaste, e quando o sacrifício que trouxeres é um pobre poluído? Ó irmãos, é bom para nós que sejamos ordenados a orar, ou em tempos de tristeza poderíamos desistir. Se Deus me ordena, por mais inadequado que eu seja, rastejarei até o banquinho da graça. E já que ele diz, orai sem cessar, embora minhas palavras falhem e meu coração mesmo vague, ainda assim balbuciarei os desejos de minha alma faminta e direi: ó Deus, pelo menos ensina-me a orar e ajuda-me a prevalecer contigo. Não somos ordenados a orar também por causa de nossa frequente incredulidade? A incredulidade sussurra: que proveito há em buscar o Senhor sobre tal e tal assunto? Este é um caso completamente fora da lista daquelas coisas em que Deus tem intervindo. E, portanto, diz o diabo, se estivesses em qualquer outra posição, poderias descansar no braço poderoso de Deus, mas aqui tua oração não te valerá. Ou é uma questão trivial demais, ou está muito conectada com coisas temporais, ou então é uma questão na qual pecaste demais, ou é alta demais, muito complicada, não tens direito de levar isso a Deus. Assim sugere o inimigo do inferno. Portanto, está escrito como um preceito diário adequado a qualquer caso em que um cristão possa ser lançado. Clama a mim, clama a mim. Estás doente? Queres ser curado? Clama a mim, pois sou o grande médico. A providência te preocupa? Temes que não proverás coisas honestas à vista dos homens? Clama a mim. Teus filhos te irritam? Sentes algo mais afiado que o dente de uma víbora? Um filho ingrato? Clama a mim. Teus sofrimentos são pequenos, mas dolorosos, como pequenos espinhos e pontadas? Clama a mim. Tua carga é pesada, como se fosse quebrar tuas costas sob seu peso? Clama a mim. Lança teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. No vale, na montanha, na rocha estéril, no mar salgado, submerso, logo abaixo das ondas e elevado de repente no cume das ondas, na fornalha, quando as brasas estão ardendo, nos portões da morte, quando as mandíbulas do inferno tentam te fechar. Não cesse, pois o mandamento sempre te dirige. Clama a mim. Ainda assim, a oração é poderosa e deve prevalecer com Deus para trazer-te tua libertação. Estas são algumas das razões pelas quais o privilégio da súplica também é mencionado nas Escrituras como um dever. Existem muitas outras, mas estas bastarão para esta manhã. Não podemos deixar nossa primeira parte sem fazer outra observação. Devemos ficar muito felizes que Deus nos deu este comando em sua palavra para que seja seguro e permanente. Você pode encontrar em 50 passagens onde o mesmo preceito é proferido. Não leia frequentemente nas Escrituras: não matarás, não cobiçarás.
A lei é dada 2 vezes, mas frequentemente leio preceitos do Evangelho, pois se a lei é dada 2 vezes, o Evangelho é dado 70 vezes 7. Para cada preceito que não posso cumprir, por ser fraco através da carne, encontro 1000 preceitos que é doce e agradável cumprir, devido ao poder do Espírito Santo que habita nos filhos de Deus, e este comando para orar é insistido repetidas vezes. Pode ser um exercício oportuno para alguns de vocês descobrir quantas vezes nas Escrituras vocês são ordenados a orar. Vocês ficarão surpresos ao descobrir quantas vezes tais palavras são dadas. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Ó povos, derramai perante ele o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Orem sem cessar. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Perseverem na oração. Não preciso multiplicar onde não poderia esgotar. Escolho 2 ou 3 dessas grandes pérolas. Venham, cristãos. Vocês nunca deveriam questionar se têm o direito de orar. Nunca deveriam perguntar: posso ser permitido a entrar em sua presença? Quando vocês têm tantos comandos, e os comandos de Deus são todas promessas e todas habilitações, vocês podem se aproximar com confiança do trono da graça celestial, pelo novo e vivo caminho, através do véu rasgado. Mas há momentos em que Deus não apenas ordena seu povo a orar na Bíblia, mas também os ordena a orar diretamente pelos movimentos do seu Espírito Santo. Vocês que conhecem a vida interior compreendem-me de imediato. Vocês sentem de repente, possivelmente no meio dos negócios, o pensamento insistente de que precisam se retirar para orar. Pode ser que, a princípio, vocês não deem muita atenção à inclinação, mas ela vem novamente, e novamente, e novamente. Retire-se e ore. Descubro que, no que diz respeito à oração, sou muito parecido com uma roda d'água que funciona bem quando há muita água, mas que gira com muito pouca força quando o riacho está ficando raso, ou como um navio que voa sobre as ondas, colocando todas as suas velas quando o vento é favorável, mas que tem que navegar com muito esforço quando há pouco de brisa favorável. Agora, me parece que sempre que Nosso Senhor lhes dá a inclinação especial para orar, vocês devem dobrar a diligência. Vocês devem sempre orar e não desfalecer, mas quando Ele lhes dá o desejo especial de orar, e vocês sentem uma aptidão e prazer peculiares nisso, tem, além do comando que está constantemente em vigor, outro comando que deve obrigá-los à obediência alegre. Nesses momentos, acho que podemos estar na posição de Davi, a quem o Senhor disse: quando ouvires um som de marcha no topo das amoreiras, então te apressarás. Esse movimento no topo das amoreiras pode ter sido o som dos passos dos anjos correndo para ajudar Davi. Então Davi deveria atacar os filisteus. E quando as misericórdias de Deus estão chegando, seus passos são nossos desejos de orar. E nossos desejos de orar devem ser, ao mesmo tempo, um sinal de que o tempo designado para favorecer Sião chegou. Semeiem abundantemente agora, pois podem semear com esperança. Lavrem com alegria agora, pois a colheita é certa. Lutem agora, como Jacó, pois estão prestes a se tornar um príncipe prevalecente e seu nome será chamado Israel. Agora é seu momento. Mercadores espirituais, o mercado está alto. Comercializem muito, seu lucro será grande. Certifiquem-se de usar bem a hora de ouro e colham sua colheita enquanto o sol brilha. Quando desfrutamos das visitas do alto, devemos ser particularmente constantes em oração. E se algum outro dever menos urgente for deixado de lado por um período, não será um erro e não perderemos nada. Pois quando Deus nos ordena especialmente a orar pelas advertências do seu Espírito, devemos nos empenhar na oração. Vamos agora ao segundo ponto, uma resposta prometida. Não devemos tolerar por um minuto o pensamento horrível e doloroso de que Deus não responderá à oração. Sua natureza, como manifestada em Jesus Cristo, exige isso. Ele se revelou no Evangelho como um Deus de amor, cheio de graça e verdade. E como pode ele recusar ajudar aqueles de suas criaturas que humildemente buscam sua face e favor, de acordo com sua maneira designada?
Quando o Senado ateniense, em certa ocasião, achou mais conveniente se reunir ao ar livre enquanto estavam deliberando, um pardal, perseguido por um falcão, voou na direção do Senado. Sendo fortemente pressionado pelo pássaro de rapina, procurou abrigo no peito de um dos senadores. Ele, sendo um homem de temperamento rude e vulgar, pegou o pássaro do seu peito, jogou-o no chão e o matou. Momento em que o Senado inteiro se levantou em alvoroço e, sem uma única voz dissidente, condenou-o à morte, por ser indigno de um assento no Senado com eles, ou de ser chamado ateniense, se não prestasse socorro a uma criatura que confiava nele. Podemos supor que o Deus do céu, cuja natureza é o amor, arrancaria de seu peito a pobre pomba trêmula que voa da águia da justiça para o peito da sua misericórdia? Ele dará a nós o convite para buscar sua face, e quando nós, como ele sabe, com tanto medo e tremor, ainda assim reunimos coragem suficiente para voar para seu peito, será ele injusto e ingrato o bastante para esquecer de ouvir nosso clamor e nos responder? Não devemos pensar tão mal do Deus do céu. Lembremos a seguir do seu caráter passado, bem como de sua natureza. Refiro-me ao caráter que ele ganhou para si por seus atos passados de graça. Considerem, meus irmãos, aquela demonstração estupenda de generosidade. Se eu mencionasse 1000, não poderia dar uma melhor ilustração do caráter de Deus do que aquele ato. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. E não é apenas minha inferência, mas a conclusão inspirada de um apóstolo. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Se o Senhor não se recusou a ouvir minha voz quando eu era um pecador culpado e inimigo, como pode ele desconsiderar meu clamor agora que sou justificado e salvo? Como é que ele ouviu a voz da minha miséria quando meu coração não a conhecia e não buscava alívio, se afinal ele não me ouvirá agora que sou seu filho, seu amigo? As feridas abertas de Jesus são as garantias certas para a oração respondida. George Herbert representa, naquele poema peculiar dele, a bolsa, o Salvador dizendo: se tens algo para ouvir ou escrever, não tenho bolsa, mas aqui há espaço. As mãos e a vista do meu Pai, acredite em mim, e isso chegará seguramente. Que eu me lembre do que você compartilhar. Veja, você pode colocá-lo bem perto do meu coração. Ou se no futuro alguns dos amigos quiserem me usar dessa forma, a porta estará sempre aberta. O que ele enviar, eu apresentarei e algo mais, não para seu prejuízo. Certamente, o pensamento de George Herbert era que a expiação em si era uma garantia de que a oração deve ser ouvida, que o grande corte feito perto do coração do Salvador, que deixou a luz entrar nas profundezas do coração da divindade, era uma prova de que aquele que está no céu ouviria o clamor do seu povo. Você interpreta mal o Calvário se pensa que a oração é inútil. Mas, amados, temos a própria promessa do Senhor e Ele é um Deus que não pode mentir. Clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei. Ele não disse: tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão e assim será. Não podemos orar de fato a menos que acreditemos nessa doutrina, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que diligentemente o buscam. E se tivermos qualquer dúvida sobre se nossa oração será ouvida, somos comparáveis àquele que duvida. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Além disso, não é necessário, mas pode fortalecer o ponto se acrescentarmos que nossa própria experiência nos leva a acreditar que Deus responderá à oração. Não posso falar por vocês, mas posso falar por mim. Se há algo que eu sei, algo do qual estou totalmente seguro, além de qualquer dúvida, é que a respiração da oração nunca é gasta em vão. Se nenhum outro homem aqui pode dizer isso, eu ouso dizê-lo e sei que posso prová-lo. Minha própria conversão é o resultado de oração longa, afetuosa, fervorosa, persistente. Pois oraram por mim, Deus ouviu seus clamores e aqui estou para pregar o Evangelho. Desde então, aventurei-me em algumas coisas que estavam muito além da minha capacidade, como eu pensava, mas nunca falhei, porque me lancei sobre o Senhor. Vocês sabem, como igreja, que não hesitei em ter grandes ideias sobre o que poderíamos fazer para Deus,
e realizamos tudo o que planejamos. Busquei a ajuda e a assistência de Deus em todos os meus diversos empreendimentos. E embora eu não possa contar aqui a história da minha vida privada na obra de Deus, se fosse escrita, seria uma prova constante de que existe um Deus que responde à oração. Ele ouviu minhas orações, não de vez em quando, nem uma ou duas vezes, mas tantas vezes que se tornou um hábito para mim apresentar meu caso diante de Deus, com a absoluta certeza de que tudo o que peço a Deus, Ele me dará. Não é agora um talvez ou uma possibilidade. Eu sei que meu Senhor me responde, e não ouso duvidar. Seria realmente tolice se eu duvidasse. Assim como estou certo de que uma certa quantidade de alavanca levantará um peso, sei que uma certa quantidade de oração obterá qualquer coisa de Deus. Assim como a nuvem de chuva traz a tempestade, a oração traz a bênção. Assim como a primavera espalha flores, a súplica assegura misericórdias. Em todo o trabalho aproveito, mas mais ainda na obra da intercessão. Estou certo disso, pois colhi os frutos. Assim como confio no dinheiro da rainha e nunca falhei em comprar o que quero quando apresento o dinheiro, assim confio nas promessas de Deus. E pretendo fazer isso até que Ele me diga que são moeda falsa e não servirão para negociar no mercado celestial. Mas por que devo falar e insistir? Ó irmãos e irmãs, todos vocês sabem em seu íntimo que Deus ouve as orações. Se não sabem, onde está seu cristianismo? Vocês precisarão aprender quais são os primeiros elementos da verdade, os rudimentos, pois todos os santos, jovens ou velhos, consideram certo que Ele ouve a oração. Lembre-se sempre de que a oração deve ser oferecida em submissão à vontade de Deus. Quando dizemos que Deus ouve a oração, não queremos dizer que Ele sempre nos dá literalmente o que pedimos. Queremos dizer, no entanto, que Ele nos dá o que é melhor para nós e que, se Ele não nos concede a misericórdia que pedimos em prata, Ele a concede em ouro. Se Ele não remove o espinho na carne, ainda assim Ele diz: minha graça é suficiente para você, e isso chega ao mesmo fim. Lord Bolingbroke disse à Condessa de Huntingdon: não consigo entender, Sua Senhoria, como você pode fazer com que a oração fervorosa seja consistente com a submissão à vontade divina. Meu Senhor, ela disse, isso não é difícil. Se eu fosse um cortesão de algum rei generoso e ele me desse permissão para pedir qualquer favor que eu quisesse, eu certamente colocaria assim: Sua Majestade, seria graciosamente possível conceder-me tal e tal favor? Mas ao mesmo tempo, embora eu deseje muito, se de alguma forma isso diminuir a honra de Sua Majestade, ou se no julgamento de Sua Majestade parecer melhor que eu não receba este favor, ficarei tão contente em não recebê-lo quanto em recebê-lo. Portanto, você vê que posso oferecer uma petição fervorosa e ainda assim deixá-la submissamente nas mãos do rei. Assim é com Deus. Nunca oferecemos uma oração sem inserir essa cláusula, seja em espírito ou em palavras. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Só podemos orar sem um si quando temos certeza de que nossa vontade deve ser a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é plenamente nossa vontade. Um poeta muito caluniado disse bem: homem, considera tuas orações como um propósito de amor para tua alma. Estima a providência que te levou a elas como um indício da boa vontade de Deus. Assim orarás corretamente e tuas palavras serão aceitas. Além disso, ao suplicar por outros, seja grato pela plenitude da tua oração, pois se estás pronto para pedir, o Senhor está mais pronto para conceder. O sal preserva o mar e os santos sustentam a terra. Suas orações são os 1000 pilares que sustentam o dossel da natureza. Certamente, uma hora sem oração de alguma mente terrestre seria uma maldição no calendário do tempo, um ponto de escuridão absoluta. Talvez o terrível dia quando o mundo deve ruir em ruínas será um não branqueado por oração. Encontrará ele fé na terra? Pois há uma economia de misericórdia, como de sabedoria, poder e meios. Nenhuma bênção é concedida sem ser buscada no tesouro do bem. E o coração caridoso do ser, depender de quem é felicidade, nunca retém uma dádiva enquanto seu súdito ora. Sim, peça o que quiseres, até o segundo trono no céu. É teu, para quem foi designado, não há limite para a oração. Mas se deixares de pedir, treme, criatura autossuficiente, pois tua força é cortada como a de Sansão, e a hora do teu destino chegou.
Chego ao nosso terceiro ponto, que acredito estar cheio de encorajamento para todos aqueles que exercem a arte sagrada da oração. Encorajamento à fé. Eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos apenas observar que isso foi originalmente falado a um profeta na prisão. E, portanto, aplica-se em primeiro lugar a todo mestre. E, de fato, como todo mestre deve ser um aprendiz, tem uma relevância para todo aprendiz na verdade divina. A melhor maneira pela qual um profeta e professor e aprendiz podem conhecer as verdades reservadas, as verdades mais altas e misteriosas de Deus, é esperando em Deus, em oração. Notei muito especialmente ontem, ao ler o livro do profeta Daniel, como Daniel descobriu o sonho de Nabucodonosor. Os adivinhos, os magos, os astrólogos dos caldeus trouxeram seus livros curiosos e seus instrumentos estranhos, e começaram a murmurar seus abracadabras e todos os tipos de encantamentos misteriosos, mas todos falharam. O que Daniel fez? Ele se entregou à oração, e sabendo que a oração de um corpo unido de homens tem mais prevalência do que a oração de um só, encontramos que Daniel chamou seus irmãos e os instruiu a se unirem a ele em oração fervorosa para que Deus, em sua infinita misericórdia, abrisse a visão. Então Daniel foi para sua casa e fez saber a coisa a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdias ao Deus do céu sobre este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E no caso de João, que foi o Daniel do Novo Testamento, você lembra que ele viu um livro na mão direita daquele que estava no trono. Um livro selado com 7 selos, que ninguém foi encontrado digno de abrir ou olhar para ele. O que João fez? O livro foi por fim aberto pelo leão da tribo de Judá, que prevaleceu para abrir o livro. Mas está escrito primeiro que antes que o livro fosse aberto, eu chorei muito. Sim, as lágrimas de João, que eram suas orações líquidas, foram, no que lhe dizia respeito, às chaves sagradas pelas quais o livro fechado foi aberto. Irmãos do ministério, vocês que são professores na escola dominical e todos vocês que são aprendizes na faculdade de Cristo Jesus, peço que lembrem que a oração é o seu melhor meio de estudo. Como Daniel, vocês entenderão o sonho e sua interpretação quando buscarem a Deus. E como João, vocês verão os 7 selos da preciosa verdade serem desatados depois de terem chorado muito. Sim, se clamares por conhecimento e por entendimento alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. As pedras não são quebradas a menos que se use o martelo com empenho. E o quebrador de pedras geralmente se ajoelha. Use o martelo da diligência e exercite também o joelho da oração. E não há doutrina dura na revelação que seja útil para você entender que não se quebrará em pedaços sob o exercício da oração e da fé. Bene orace est bene studiuisse. Foi uma frase sábia de Lutero que tem sido citada tantas vezes que mal ousamos mencionar. Orar bem é estudar bem. Você pode abrir caminho através de qualquer coisa com a alavanca da oração. Pensamentos e raciocínios podem ser como as cunhas de aço que podem abrir caminho para a verdade. Mas a oração é a alavanca, a ferramenta que força a abertura do baú de ferro do mistério sagrado, para que possamos acessar o tesouro que está escondido ali, para aqueles que podem abrir caminho para alcançá-lo. O reino dos céus ainda sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Certifique-se de que sempre trabalha com o poderoso instrumento da oração, e nada poderá resistir a você. Não devemos, no entanto, parar por aí. Aplicamos o texto a apenas um caso, mas ele é aplicável a centenas. Escolhemos outro. O santo pode esperar descobrir uma experiência mais profunda e conhecer mais a vida espiritual superior, estando muito em oração. Existem diferentes traduções do meu texto. Uma versão o traduz como: eu te mostrarei coisas grandes e fortificadas que não sabes. Outra o lê como: coisas grandes e reservadas que não sabes. Agora, todos os desenvolvimentos da vida espiritual não são igualmente fáceis de alcançar. Existem os estados e sentimentos comuns de arrependimento,
fé, alegria e esperança, que são desfrutados por toda a família. Mas há um reino superior de êxtase, de comunhão e união consciente com Cristo, que está longe de ser o lugar comum dos crentes. Todos os crentes veem Cristo, mas nem todos os crentes colocam seus dedos nas marcas dos pregos, nem colocam a mão em seu lado. Nem todos temos o privilégio elevado de João de reclinar-se no peito de Jesus ou de Paulo de ser arrebatado ao terceiro céu. Na arca da salvação encontramos um andar inferior, um segundo e um terceiro andar. Todos estão na arca, mas nem todos estão no mesmo andar. A maioria dos cristãos, em relação ao rio da experiência, estão apenas até os tornozelos. Alguns outros já avançaram até que o riacho esteja até os joelhos. Poucos o encontram até o peito, e apenas alguns, como poucos, o encontram um rio para nadar, cujo fundo não podem tocar. Meus irmãos, há alturas no conhecimento experimental das coisas de Deus que os olhos da sagacidade e do pensamento filosófico nunca viram. E há caminhos secretos que a cria do leão da razão e do julgamento ainda não aprenderam a percorrer. Só Deus pode nos levar até lá, mas o carro no qual Ele nos leva e os cavalos de fogo com os quais esse carro é puxado são orações prevalecentes. A oração prevalecente é vitória sobre o Deus da misericórdia. Pelo seu poder, lutou com Deus. Sim, teve poder sobre o anjo e prevaleceu. Chorou e suplicou-lhe. Encontrou-o em Betel e ali falou conosco. A oração prevalecente leva o cristão ao Carmelo e o capacita a cobrir o céu com nuvens de bênçãos e a terra com chuvas de misericórdia. A oração prevalecente eleva o cristão à Pisga e mostra-lhe a herança reservada. Sim, e ela o eleva a Tabor e o transfigura, até que, à semelhança do seu Senhor, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Se você deseja alcançar algo mais elevado do que a experiência rasteira comum, olhe para a rocha que é mais alta que você e olhe com o olho da fé através das janelas da oração importuna. Para crescer em experiência, então, deve haver muita oração. Vocês devem ter paciência comigo enquanto aplico este texto a mais 2 ou 3 casos. É certamente verdade para o sofredor em provação. Se ele esperar muito em Deus em oração, receberá maiores livramentos do que jamais sonhou, coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui está o testemunho de Jeremias. Aproximaste-te no dia em que te invoquei. Disseste, não temas, ó Senhor, defendeste a causa da minha alma, remiste a minha vida. E o de Davi é o mesmo. Na angústia invoquei ao Senhor, o Senhor me respondeu e me pôs em um lugar amplo. Louvar-te-ei, pois me ouviste, e foste a minha salvação. E ainda novamente, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas tribulações, e os levou pelo caminho certo, para que fossem a uma cidade de habitação. Meu marido está morto, disse a pobre mulher, e meu credor veio para levar meus 2 filhos como escravos. Ela esperava que Elias possivelmente dissesse, quais são suas dívidas? Eu as pagarei. Em vez disso, ele multiplica o óleo dela até que esteja escrito, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e, qual foi o e? Vive tu e teus filhos do resto. Muitas vezes, acontecerá que Deus não apenas ajudará seu povo a atravessar os lugares lamacentos do caminho, para que possam apenas ficar do outro lado do pântano, mas Ele os levará com segurança adiante na jornada. Esse foi um milagre notável. Quando no meio da tempestade, Jesus Cristo veio andando sobre o mar, os discípulos o receberam no barco, e não apenas o mar se acalmou, mas está registrado, logo o barco chegou à terra para onde iam. Essa foi uma misericórdia além do que eles pediram. Às vezes, ouço vocês orarem e utilizarem uma citação que não está na Bíblia. Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Não está assim escrito na Bíblia. Não sei o que podemos pedir ou o que podemos pensar, mas está dito, Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Vamos então, queridos amigos, quando estivermos em grande provação, apenas dizer, agora estou na prisão, como Jeremias. Vou orar como ele fez, pois tenho o mandamento de Deus para fazê-lo, e vou esperar como ele fez, esperando que ele me mostre misericórdias reservadas que eu não conheço no momento. Ele não apenas trará seu povo através da batalha, cobrindo suas cabeças nela, mas os levará com bandeiras desfraldadas, para dividir o despojo com os poderosos e reclamar sua porção com os fortes. Espere grandes coisas de um Deus que dá grandes promessas como estas. Novamente, aqui está um encorajamento para o trabalhador. A maioria de vocês está fazendo algo para Cristo.
Estou feliz por poder dizer isso, sabendo que não estou lisonjeando vocês. Meus queridos amigos, esperem muito em Deus em oração, e vocês têm a promessa de que Ele fará coisas maiores por vocês do que sabem. Não sabemos quanta capacidade para utilidade pode haver em nós. Aquele osso de jumento deitado ali no chão, o que ele pode fazer? Ninguém sabe o que ele pode fazer. Mas quando ele vai parar nas mãos de Sansão, o que ele não pode fazer? Ninguém sabe o que ele não pode fazer agora que um Sansão o maneja. E você, amigo, muitas vezes se achou tão desprezível quanto aquele osso. E você disse, o que eu posso fazer? Ah, mas quando Cristo, pelo seu Espírito, te agarra, o que você não pode fazer? Verdadeiramente, você pode adotar a linguagem de Paulo e dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. No entanto, não dependa da oração sem esforço. Em uma certa escola, havia uma menina que conhecia o Senhor, uma criança muito graciosa, de coração simples e confiante. Como de costume, a graça se desenvolvia na criança de acordo com sua posição. Suas lições eram sempre as melhores ditas de todas na classe. Outra menina perguntou a ela, como é que suas lições são sempre tão benditas? Eu oro a Deus para me ajudar a aprender minha lição, ela respondeu. Bem, pensou a outra, então farei o mesmo. Na manhã seguinte, quando ela se levantou na classe, não sabia nada, e quando foi repreendida, reclamou com a outra. Porque eu orei a Deus para me ajudar a aprender minha lição e não sei nada dela. Qual é a utilidade da oração? Mas você sentou-se e tentou aprendê-la? Ah, não, disse ela, eu nem olhei para o livro. Ah, então, disse a outra, eu pedi a Deus para me ajudar a aprender minha lição, mas então me sentei e estudei diligentemente, e continuei até saber bem, e aprendi facilmente, porque meu desejo sincero que expressei a Deus foi, ajude-me a ser diligente no esforço de fazer meu dever. Assim é com alguns que vêm às reuniões de oração e oram, e então cruzam os braços e vão embora esperando que a obra de Deus continue. Como uma mulher cantando, voa, poderoso evangelho, alcance o mundo, mas não colocando um centavo na oferta. De modo que sua amiga a tocou e disse, mas como ele pode voar se você não dá asas para ele voar? Há muitos que parecem ser muito poderosos em oração, maravilhosos em súplicas, mas então eles requerem que Deus faça o que eles mesmos podem fazer, e portanto, Deus não faz nada por eles. Deixarei meu camelo desamarrado, disse um árabe uma vez a Maomé, e confiarei na providência. Amarre-o bem, disse Maomé, e então confie na providência. Então, você que diz, eu vou orar e confiar minha igreja, minha classe ou meu trabalho à bondade de Deus, pode ouvir a voz da experiência e sabedoria que diz, faça o seu melhor, trabalhe como se tudo dependesse do seu esforço, como se seu próprio braço trouxesse sua salvação. E quando tiver feito tudo, lance-se sobre ele, sem quem é em vão levantar cedo e deitar tarde, e comer o pão da ansiedade. E se ele te prosperar, dê a ele o louvor. Não vou demorar muito mais, mas quero que você perceba que esta promessa deve ser útil para consolar aqueles que intercedem por outros. Você que está clamando a Deus para salvar seus filhos, abençoar seus vizinhos, alcançar seus maridos ou esposas em misericórdia, pode se confortar com isso. Eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Um ministro célebre do século passado, o Sr. Bailey, era filho de uma mãe piedosa. Esta mãe quase havia deixado de orar por seu marido, que era um homem de caráter extremamente ímpio e um amargo perseguidor. A mãe orava por seu filho, e enquanto ele ainda tinha 11 ou 12 anos, a misericórdia eterna o encontrou. Tão docemente instruído foi o menino nas coisas do reino de Deus, que a mãe lhe pediu, e por algum tempo ele sempre o fez, para conduzir a oração familiar em casa. Manhã e noite este pequenino abria a Bíblia, e embora o pai não se dignasse a parar para a oração familiar, em uma ocasião ele ficou curioso para saber como o menino se sairia. Então ele parou do outro lado da porta, e Deus abençoou a oração do seu próprio filho, de menos de 13 anos, para sua conversão. A mãe poderia muito bem ter lido meu texto com os olhos marejados e dito, sim, Senhor, tu me mostraste coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Tu não só salvaste meu filho, mas através do meu filho trouxeste meu marido à verdade. Você não pode adivinhar o quanto Deus vai te abençoar. Apenas vá e fique à sua porta. Você não pode saber o que está reservado para você. Se você não mendigar nada, não receberá nada. Mas se você mendigar, Ele pode não apenas te dar, por assim dizer, os ossos e a carne quebrada, mas pode dizer ao servo à sua mesa, pegue essa carne deliciosa e coloque diante do pobre homem.
Ruth foi colher, esperava pegar algumas espigas boas, mas Boaz disse: deixe-a colher mesmo entre os feixes, e não a repreendam. Ele disse mais a ela: na hora da refeição, vem aqui e coma do pão, e molhe o bocado no vinagre. Sim, ela encontrou um marido onde só esperava encontrar um punhado de cevada. Assim, na oração por outros, Deus pode nos dar tantas misericórdias que ficaremos maravilhados, já que esperávamos pouco. Ouça o que é dito de Jó e aprenda a lição. E o Senhor disse: meu servo Jó orará por vocês, porque a ele aceitarei, para que eu não os trate segundo a loucura de vocês, porque não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orou por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó o dobro do que possuía antes. Agora, esta palavra para finalizar. Alguns de vocês são buscadores de sua própria conversão. Deus os despertou para a oração solene sobre suas próprias almas. Vocês não estão contentes em ir para o inferno, querem o céu, querem ser lavados no precioso sangue, querem a vida eterna. Queridos amigos, peço que peguem este texto. O próprio Deus fala isso a vocês. Clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Imediatamente tomem Deus pela sua palavra. Vão para casa, entrem no seu quarto e fechem a porta, e experimentem-no. Jovem, eu digo, experimente o Senhor. Jovem mulher, prove-o, veja se ele é verdadeiro ou não. Se Deus for verdadeiro, você não pode buscar misericórdia em suas mãos através de Jesus Cristo e receber uma resposta negativa. Ele deve, por sua própria promessa e caráter, abrir o portão da misericórdia para você, que bate com todo o seu coração. Que Deus te ajude, crendo em Cristo Jesus, a clamar em alta voz a Deus, e sua resposta de paz já está a caminho para te encontrar. Você ouvirá ele dizer: teus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Que o Senhor te abençoe por amor ao seu nome. Amém.